Bom dia a todos e todas. Vamos começar agora uma aula de história que eu vou julgar uma das mais importantes. Aí você vai falar assim, mas toda aula, o professor de história, ele quer me falar que essa aula é mais importante. Mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, porque nós estamos tratando de Brasil. E a aula de hoje é sobre a República Velha. E vamos trazer alguns questionamentos. Por que nasce a República Velha? Como ela se molda? O que ela pega emprestado da história do Brasil para se estruturar? E a gente vai ouvir os ecos dela até hoje. Por uma coincidência que já está deixando de ser coincidência para ser programada, nós vamos ter aula hoje, de novo, de literatura. Então, quem não gosta muito de mim vai ter uma overdose. Lamento profundamente. Que a gente vai tratar do pré-modernismo, que não é por si só uma escola literária, mas que tem autores muito importantes. E eu gostaria de dizer para os alunos que vão assistir no YouTube, e para vocês também que estão aqui, essa aula só vai ser compreendida com a aula de literatura. E a aula de literatura sem essa aula vai ficar muito confusa. Pelo simples motivo de que nós vamos estruturar um pensamento de como se formou o poder no Brasil. Não preciso lembrar que na última aula acabou a monarquia. República. Alguém pode me dizer como que acabou a república? Ou melhor, como que acabou a monarquia? Vocês se relembram da última aula? Vamos voltar. Vamos fazer. Eu quero participação. Eu preciso da participação de vocês. Essa aula ela tem que ser dialógica. Isso aconteceu. Eu vou fazer uma pergunta bem tradicional dos anos 70. Uma pergunta que por si só é burra, mas vai nos ajudar. Quem proclamou a República do Brasil em 1889? Deodoro. Muito bem. Foi o Marechal Deodoro, né? Exatamente. É isso que eu gostaria de entender. O que é um marechal? Vocês sabem me dizer? Eu sei que é um cargo de algum grau militar, alguma coisa assim. Exatamente. Ó, gente, se esperem na Isa. Abram o microfone e falam comigo. No entanto, eu já fico feliz também com o chat. Preciso de participação. É uma patente militar. Sim, é das mais altas. Devo dizer que não tem mais no Brasil. Mas um militar tomando poder. Isso aí não é uma coisa tão incomum no Brasil, não é? Não. Pessoal, esse primeiro momento chama República da Espada. E ele começa da forma mais brasileira possível. A proclamação da República por meio de um golpe. Não estou dizendo que a monarquia deveria persistir. E acho que isso tem que ficar bem claro, porque ultimamente eu fiquei abestalhado com umas teorias que começaram a surgir, que o Dom Pedro II, ele era o homem que levaria o Brasil para frente, que iria industrializar o Brasil. Teve um ministro de desenvolvimento do Bolsonaro, o Tarcísio Gomes de Freitas, ele falou que duas das pessoas que ele mais se espelhava eram o Dom Pedro II e o Barão de Mauá. Pois bem, Barão de Mauá foi um dos homens mais ricos do mundo que tentou industrializar o Brasil e o Dom Pedro II quebrou ele de ódio, de pirraça, não queria. O Brasil não iria para frente com a monarquia. Isso tem que ficar bem claro, porque começou a surgir gente com bandeira do império. Uma burrice.
Pessoal atrapalhado, falando um monte de asneira. Isso tem que ficar. Isso me irrita eu perder tempo da minha aula de história, que eu queria tratar de coisas reais, para ficar falando disso, mas isso é um problema que está acontecendo. Teve uma vez, eu fazia faculdade de Direito, eu me formei em Direito, e aí a gente estava fazendo um núcleo de estudos de filosofia. Juntou todo mundo, um cara era monarquista. Eu saí do grupo, eu não vou ficar. Se me aceitaram, mas aceitaram ele também, ó. Já tem aquela frase do Groucho Marx que é: eu não fico sócio do clube que me aceita. Porque assim, você sabe da sua própria loucura, né? Agora, se aceitaram esse rapaz, eu não vou ficar nesse lugar. Enfim. Foi um golpe. E o primeiro presidente que proclama a república tentou dar um golpe também. O Marechal Deodoro. Tentou dissolver o Congresso, não deu muito certo, renunciou. Assume o seu vice, Floriano Peixoto. E o Floriano Peixoto governou... O Floriano Peixoto é vice do Marechal Deodoro? Era vice do Marechal Deodoro da Fonseca. E aí, gente, sobre uma grande instabilidade. Veja que a República não tinha se assentado. O primeiro presidente que a gente tem tenta um golpe. Pô, uma instabilidade sem fim. E tinha um problema constitucional que falava que não ia haver eleição caso renúncia. Ia para o vice. E o vice assume, mas uma parcela da população da sociedade queria eleição. Então, teve uma série de revoltas. Esse Floriano Peixoto, ele foi conhecido como Marechal de Ferro. Ele teve muitos problemas, inclusive muito duro. Até alugou, gente, exército mercenário para combater revoltas, como, por exemplo, a revolta da Armada que aconteceu com ele. E ele mandava os seus prisioneiros por uma ilha chamada Ilha do Resteiro. E essa ilha ganhou um nome muito próximo do Floriano. Alguém sabe me dizer que ilha que é essa? Que foi chamada de a Ilha do Floriano? Essa tá fácil. Eu ia falar Florianópolis, mas não sei, é muito óbvio. Florianópolis, é isso mesmo. Às vezes a resposta está debaixo do nariz. Florianópolis, pessoal. Tem um autor de literatura que cita Floriano Peixoto diretamente. O nome dele é Lima Barreto. Genial. Vamos falar dele na aula de literatura. É necessário ficar para a aula de literatura. Nós vamos tratar do nacionalismo. Vamos falar de Triste Fim de Policarpo Quaresma e da relação que tem o nacionalismo com o brasileiro. Ainda mais o brasileiro fudido, que nem a gente. Acabou a República da Espada. E inicia-se em 1894, que a gente chama de República Velha. E aí, vou dizer para vocês, perdurou 36 anos. Foi até 1930, porque alguns podem chamar de golpe de 30, Revolução de 30, que foi quando Getúlio Vargas toma o poder. Pois bem, nesse primeiro momento, assume Prudente de Moraes. E ele fez algumas cagadas. A principal delas, na área da economia, foi a política de encilhamento. Inflação galopante. O ministro de economia dele, o Rui Barbosa, que é tido por muitos como um dos mais inteligentes brasileiros já vivos, que já viveram, e eu vou ser sincero com vocês, eu acho isso aí super valorizado. É só porque o cara era do direito. Ah, meu Deus. Ele tem o nome de Águia de Aia, por conta da sua ótima oratória. Inclusive, vocês que são mais novos, eu não sei se isso vai vir à mente de vocês, mas toda vez que eu ouço Águia de Aia, eu lembro de Asa de Águia. E aí já veio um axézão na minha cabeça.
Eu tava falando com meus amigos, todos do direito também. Falei assim, gente, alguma vez vocês falaram do Rui Barbosa e não lembraram do Asa de Águia? Todo mundo lembra do Asa de Águia. A pessoa acha que não, ela quer pagar mas ela lembra. O Águia de Águia, ele deu uma série de créditos para as pessoas para tentar impulsionar a economia. Só que começou a vir um monte de cédula fantasma, de empresa fantasma. Então, grande parte do dinheiro brasileiro foi embolsado por uma elite, por uma parcela da população que já era abastada e não devolveu, por pura corrupção. Além disso, ele fez a política de encilhamento, que era emissão de papel moeda. E aí, gente, fórmula mágica para a vida. Emissão de papel moeda quase, olha esse quase grandão, quase sempre desemboca em inflação, que é desvalorização da moeda. Foi exatamente o que aconteceu. Crise econômica ferrenha. No entanto, devo dizer para vocês que o que mais me chama a atenção e o que mais marca o governo Prudente de Moraes é o Arraial de Canudos, Guerra de Canudos. Alguém sabe alguma coisinha sobre Canudos? Já ouviu falar? Não suspeita? Não foi sobre um grupo que se separou da cidade, eles foram formar a própria cidade, tinha um monge, aí eles lutaram contra muito de exército, não foi alguma coisa assim? A Esther, ela já tem um sentimento do que é Canudos. Alguém também estava falando. O que mais? Foi um grupo, uma revolta que foi dirigida por Antônio Conselheiro. Eu acho que foi na região nordeste, assim, onde abrigava os ex-escravos, as pessoas pobres, para fugir dessa coisa da República da Espada, eu acho. Não sei. Isso, já estamos desenhando um pouco mais do que a gente sabe sobre Canudos. Uma coisa que é importante, pessoal, muitas vezes a gente tem na lembrança alguma coisinha e a gente não tá cru. Eu não estou ensinando do zero para vocês. Vocês têm algum conhecimento. É importante a partir de uma certa lembrança que você tem, quando você pega a matéria, solidifica, escreve, lê, que é aquele sentimento que você já teve, que você teria por muito tempo, vai tornar-se conhecimento. É importante essa fase no processo de aprendizagem, tá? Nem tudo que a gente pega de cara a gente aprende. Às vezes a gente pega e esquece. Mas há um momento em que a gente precisa solidificar. Muitos de vocês já ouviram falar de Canudos. Hoje nós vamos estudar Canudos. No entanto, estou falando para vocês que a aula de literatura é importante. O maior livro e a maior explicação de Canudos se dá por um homem chamado Euclides da Cunha, que escreveu um livro que Vinícius já falou. Os Sertões. Obra-prima. Estou falando para vocês. Não dá para estudar República Velha sem os autores pré-modernistas. Ou melhor, dá, mas não vai ficar tão bom. O Euclides da Cunha, eu vou retomar. Ele era um jornalista. Trabalhava na província do estado de São Paulo. Euclides, esse Euclides é o Canudos? O Euclides da Cunha é um engenheiro, jornalista, que trabalhava no jornal e que foi designado para escrever matérias sobre uma revolta que acontecia na Bahia. E aí ele ficou muito surpreso com o que viu e fez um crime. E denunciou um crime. E falou do sertanejo. Eu vou falar de todas as particularidades do texto. Mas, me atendo mais às questões históricas, Antônio Conselheiro era um homem messiânico que se juntou com alguns seguidores e fez o Arraial de Canudos. Na verdade, não era conhecido assim. Era o Arraial de Belo Monte. Só que era quase 30 mil pessoas que viviam sem pagar impostos. Lá a religião não entrava. Não estou dizendo que eles eram ateus. Tinha um tom muito religioso em Antônio Conselheiro, que por muitos era como se fosse um padre, uma espécie de santo.
Mas o governo brasileiro não conseguia entrar lá. Porque as pessoas, embora, isso eu devo dizer, embora houvesse uma divisão social dentro do próprio Arraial, tudo era mais ou menos de todos. Era uma coisa muito cristã. Alguns tentam associar Canudos a uma espécie de socialismo, não. Canudos nada mais foi do que uma das maiores expressões do cristianismo que já se viu na face da terra. Resposta do governo brasileiro foi com canhões. Matou criança, matou todo mundo. E aconteceu no governo do senhor Prudente de Moraes, que de Prudente não tinha bosta nenhuma, filho da puta. Mas, vamos prosseguir. Depois do Prudente de Moraes, veio um presidente que aí eu vou dizer para vocês, foi o mais importante da República Velha. Com toda certeza. Seu nome era Campos Salles. Gente, anota. Agora tem que anotar. Campos Salles. Ele instituiu a chamada política de governadores. E aí eu quero que vocês conversem comigo novamente. Alguém já ouviu falar da política de governadores? Bianca, não? Gabriela disse que nunca. Eu Coronelismo. Ó, pode dizer. Vá adiante. Ó, o Vinícius, ele falou coronelismo. É uma bela associação de palavras, pessoal. É por isso que eu pergunto para vocês. Eu quero que vocês peguem o que vocês já têm e vão jogando. Porque com essas informações, nós vamos tecer conhecimento. É tipo uma política dos estados? Exatamente. Aí, tipo, a gente já tem alguns tem um elementos. governo, né? É tipo isso? Isso, ó, a gente já tem alguns elementos. É política de estado, coronelismo. Tinha um governador em cada estado, tem. Isso se chama federalismo. Ô, pessoal, atenção. Muita atenção. Porque a estrutura que se desenha aqui, ela é a vitoriosa em toda a história brasileira. Os poderes se alteraram, ou melhor, as elites que comandavam o país. E o uso de elite, eu não sei se vocês já viram o Emicida falar sobre elite, é uma coisa muito interessante. A elite, geralmente, atiradores de elite, são os melhores atiradores. A elite, no Brasil a gente não pode falar de elite, a gente fala de aristocracia, de oligarquia. Porque eles não são os melhores, eles só são os que têm o poder. E são do pior tipo de pessoa que existe. Nós vamos explicar tudo isso na República Velha. O termo oligarquia, o termo aristocracia, que se aplica à República Velha. Então eu vou perguntar para vocês. Democracia significa o quê? O poder na mão do povo? Isso. Vamos pegar mais a palavra. Ó. Democracia é o governo do povo. Na Grécia Antiga, nós tínhamos uniões de tribos que formavam as demos. Era a família, comunidade gentílica, que juntava em frátria, em tribo e em demos. Demos, que seriam das pessoas. E cracia significa governo. Democracia significa governo do povo. Autocracia se diz quando tem um governo de um autocrata, que seria um poderoso. Teocracia, quando é um governo que se dá por Deus. Teo, em latim é Deus. Aristocracia
significa o quê, então? Partindo desse pressuposto. Aristocracia. Estão conseguindo pegar? Quem acertar, o Henrique paga um lanche. É tipo o privilégio de classe social? Eu meti o lanche no meio e vocês responderam nessa safada. Gente, primeira coisa. Vamos simplificar. Se eu falei que democracia é governo do povo, inclusive o meu próprio colega falou, autocracia, teocracia, não precisa me dar um conceito sociológico. Vamos trabalhar com a palavra. A aristocracia. Mesmo que você não saiba o que é, você fala governo dos aristocratas. E aí a gente consegue trabalhar esse conceito. Governo por uma aristocrata. Alguém do poder que influencia o país. Já há um desenho do que é uma aristocracia. Que é o poder de uma classe social mais alta. Óbvio. É óbvio, mas demora para falar, né, Rafael? Gente. E agora, oligarquia. Aí eu quero ver. Se vocês já estudaram biologia, essa palavra já aparece, oligo. Se vocês tiveram aula de geografia, essa palavra já aparece, oligopolos. Em biologia, os oligócitos. Oligo, em grego, significa poucos. Então, é o governo de poucos. Quase sempre, a oligarquia vai se confundir com uma aristocracia. Gente, é importante que vocês saibam essas palavras. Vai cair no vestibular. Oligarquia. É uma das coisas que define a República Velha. E como se estrutura essa oligarquia? É o presidente que tinha controle sobre os governadores, que tinha um controle sobre os prefeitos. Só que precisa de mais uma figura aí para fechar a conta. Porque é o seguinte, o presidente queria apoio popular. Gente, Centrão, Mensalão, Fundão Eleitoral, todos esses problemas de governabilidade que a gente tem permanecem, eles não são coisas novas. Por isso, sempre que aparecer um candidato falando acabou para mim Conchava, não vou fazer mais alianças, vai dar no que deu. Vai vender até a própria mãe, como o Bolsonaro, que falava que não ia fazer esse negócio e faz mais que qualquer um. Ele precisa do apoio do Congresso para governar. Para isso, ele precisa dos deputados. Como ele vai saber que deputados são eleitos em cada estado? Bem, ele pensou assim, eu vou dar facilidades para os governadores e os governadores vão me garantir que eu vou ter os meus deputados. Como que os governadores faziam? Eu falei assim, tudo bem, eu tenho que dar uma força para o presidente. Então, eu vou fazer com que os prefeitos se organizem e se estruturem para dar para mim os meus deputados. Por quê? Porque o governador também precisa do colégio eleitoral. Existe o deputado federal e existe o deputado estadual. Então eu vou fazer de alguma forma que assim, eu vou ajudar os prefeitos que vão me dar a eleição. E os prefeitos ficavam incumbidos de garantir tudo. Toda estrutura. Ora, precisa de mais uma figura aí. Quem é essa figura? Quem que fazia com que garantissem votos?
E aí são duas perguntas que virão. Muito bem, Vinícius. A primeira é: quem? O coronel. E o conhecimento, gente, o que eu estou querendo construir com vocês é uma forma de adquirir o conhecimento e o processo de racionalização. Primeiro vem as perguntas, depois as respostas. Eu poderia muito bem pegar 5 minutos e explicar isso. Não é isso que eu quero. A primeira pergunta é: quem conseguia fazer? O coronel. E qual que é a segunda pergunta que alguém deve fazer? Pergunte-se. Não estou perguntando. Eu estou perguntando qual é a pergunta. Gente, no conhecimento, a coisa mais importante é a pergunta. Como? Exatamente. Você tem que saber quem e como fazia. Qual era o método que eles utilizavam para controlar a eleição? E aí eu vou perguntar para vocês: vocês recordam algum método? Vocês já ouviram falar, talvez vocês não se recordem, do método que os coronéis votam de cabeça. Pessoal, vocês estão vendo que vocês têm as respostas? Vocês estão percebendo? Que quase tudo que eu pergunto, se tem alguma lembrança, vocês precisam organizar isso. Fala, Lorane. Tem até aquela charge famosa, né, que já me vem na cabeça, do moço levando o burrinho para votar. Exatamente. Pessoal, olha que loucura. O presidente se sustenta no voto de cabresto. Mas eu preciso que vocês me deem uma resposta, e isso vai responder os maiores problemas da história do Brasil, o que eu acho que é o problema central. Presidente, deputados, governadores e prefeitos têm uma coisa em comum. O quê? O que eles têm de comum? Presidente, governador, prefeitos, deputados, estaduais e federais, bem como vereadores. Me digam qual que eles têm em comum. Eleitos pelo povo, muito bem. Então eles são políticos, eles são funcionários do Estado, não são? Qual elemento que entra na equação e que mostra o maior problema brasileiro? Essa é a pergunta da aula. E eu prefiro gastar um tempo com vocês pensando por responder do que propriamente dizer. Com toda sinceridade. Há um elemento aí. Eu preciso que a cabeça de vocês passe por essa racionalização. Vamos colocar de novo todos na equação. Quem fazia parte da política de governadores? Alguém abre o microfone e fala comigo. Na cadeia mais alta. Presidente? Presidente. Aí depois vai para baixo. Quem? Governadores. Governadores. Mais para baixo. Prefeitos. E mais para baixo. Coronel. Quem é diferente aí? O coronel? O coronel, ele não tem cargo público. E ele controla as eleições. Gente, como se designavam os coronéis? Aí vão ter que lembrar lá de história. Houve um momento da história do Brasil em que não existia exército. Vocês estão lembrados? E os coronéis eram designados para fazer a proteção lá no governo geral. Então é o seguinte. Por favor, muita atenção. Isso é importante para entender o Brasil. Em um momento da história, diante da falta de estrutura que existia no país, um homem, governador geral, estou falando lá atrás, concentrava em si poderes executivo, legislativo e muitas vezes judiciário.
E ele designou um latifundiário para fazer a proteção, ou seja, o poder de polícia. O que está acontecendo? Estruturas de Estado estão sendo centralizadas em homens. O poder está na mão de homens, não de estruturas. Quando se formam as estruturas brasileiras, há uma cadeia organizada que depende de um homem que não tem cargo público para funcionar. Ele exerce o poder, ou seja, o Brasil tem um problema do público com o privado. No Brasil não ficam claras as funções de Estado e as funções pessoais. Hoje nós temos um presidente que é presidente, o filho dele é senador, o outro filho dele é vereador e tem um outro que é deputado federal. Ele queria nomear o filho dele embaixador nos Estados Unidos. Sabe o que é isso? É a família mais forte que o próprio Estado. Sabe o que é isso? Patrimonialismo. Anota aí, gente. Patrimonialismo é a expressão brasileira do público que se confunde com o privado. E existe um homem que é um dos maiores gênios que já pisou nessa terra, que se chama Sérgio Buarque de Holanda. E na década de 20 escreveu um livro chamado Raízes do Brasil. Para vocês pegarem a importância de Raízes do Brasil, nós vamos fazer formação com os professores do cursinho sobre esse livro. E se você está se perguntando, o pai do Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda, sociólogo. E uma das explicações dele é do homem cordial. Esse maldito capítulo do homem cordial, que a pessoa pega o livro e lê e fala assim, cordial, o brasileiro é legal. O brasileiro é receptivo. Olha, o carnaval, e chama para tomar cafezinho em casa. E o gringo é frio. Não! O homem cordial vem do latim cordis, que significa coração. É o homem que pega o Estado e faz com que fosse de si próprio. A República Velha se estrutura na confusão do público com o privado, em que eram forçadas pessoas a se votar através de um voto aberto. Outra coisa importante, o voto era aberto. Você conferia quem votava. É aí que se consegue estruturar. Tudo isso de compra de voto, de compra de deputado, de entrega de cargo, nada mais é do que a expressão do patrimonialismo. Da confusão do público com o privado. Gente, essa é a coisa mais importante do Brasil. Tanto que Sérgio Buarque de Holanda coloca no seu livro que tem o título Raízes do Brasil. Tanto que a gente vê até hoje. O que é a corrupção? Não é alguém pegar um dinheiro público e embolsar? E, gente, não é só isso que a República Velha fez. O Brasil produzia muito café. Muito café. Só que, como vocês devem saber, às vezes o mercado diz que se há muito produto sendo vendido, o seu preço abaixa. Não há um problema. Porque, veja, se nós temos os governantes, nós fazemos o que a gente quer. Não é? E quem são os governantes? Não são os latifundiários? Sabe o que eles fizeram numa cidadezinha chamada Taubaté? Um chamado Convênio de Taubaté, em 1906. E o governo brasileiro comprou o excedente dos estoques de café. Porque se o Brasil produzia mais do que ele podia vender, os fazendeiros vão ter prejuízo. Os aristocratas, os oligarcas vão ter prejuízo? Não. O que o governo brasileiro faz? Compra o café deles. Tem gente passando fome? Tem desigualdade social. O que não pode é o rico não ficar tão rico. Essa política de governadores, ela teve um fechamento, assim, maravilhoso
uma orquestração brilhante, que foi a alternância de poder. Porque, veja, o presidente tem todo o controle. Mas existem grupos que querem disputar a presidência, não tem? Quando a gente pensa numa burguesia, como uma coisa una, que está lá, que senta numa salinha, os grandes empresários e decidem, eles competem entre si também. Eles vendem produtos, eles querem ser um mais rico que o outro, cada um tem uma visão. E havia disputa de poder. Como que se resolve isso? Já sei. Eu governo um, você governa o outro, tá bom? Tá bom. Partido Republicano Paulista, maior produtor de café do Brasil. E o Partido Republicano Mineiro, maior produtor de leite. Faziam alternância de poder. Então ficava fácil. Uma vez você, uma vez eu. Uma vez você, uma vez eu. Isso ficou conhecido como República do Café com Leite. Ao sair dessa aula, ao ouvir falar de República Velha, tem que ver muitas palavras na sua cabeça. As tradicionais são República do Café com Leite, oligarquia, aristocracia, política de governadores. Isso tem que vir. Agora, o diferencial, e que eu quero que vocês compreendam, porque essa aula não é só para o vestibular. Essa aula é uma compreensão da realidade. Nós temos que desvendar a história do Brasil. É o país em que vivemos e é o país que a gente vai consertar. E se a gente não consertar, a gente vai morrer tentando. E eu não estou dizendo que isso é por um nacionalismo, eu não estou fazendo um discurso vazio. O que eu estou querendo dizer é que algo tem que ser feito e que seja feito por nós. Por essas pessoas, vocês que estão aqui cedo querendo que você passar no vestibular. Vocês que estão aqui cedo lutando contra um sistema que não dá uma educação de qualidade para vocês. E nós que acreditamos que através da educação a gente vai mudar essa porra. Então depende da gente. E a gente tem que compreender as estruturas brasileiras. Estudar história não é fácil. Porque vai desvendar praticamente tudo. Patrimonialismo. Como o público, o que era para ser público, é embolsado pelo privado. E como isso se estrutura. E como isso se reproduz. E como isso permanece. E aí que é a chave da aula de hoje. República Velha? Quantas coisas eu falei aqui que permanecem? Aristocracia, oligarquia, conchavo político, público com privado. É velho? Não é. E é por isso que eu digo que é uma das aulas mais importantes. Porque aqui a gente pega um dos pontos centrais da estrutura do Estado brasileiro. E como ele se mantém. Esse é um dos pontos mais importantes. No mais, devo relembrar que eu preciso de vocês na aula de literatura. Porque nesse período de 1889 até 1930, que a gente conhece como República Velha, que vai embarcar, ou melhor, Primeira República, que tem a República da Espada, que são aqueles dois primeiros que eu falei para vocês, e esses outros, nós vamos ter um processo de industrialização. E com o processo de industrialização vem uma coisinha. O que que vem? E se vocês responderem certo, eu vou ficar muito orgulhoso, porque é isso que tem que vir na cabeça da pessoa. Quando você pensa em indústria, você pode pensar em várias coisas, mas uma delas valoriza o ser humano. Quando vem indústria, vem o quê também? Pessoal? Ô, Gabriela, haveria capitalismo, um capitalismo agrário. Você foi muito longe. Sindicato, CLT, mais pra frente. É o que eu tô falando, pessoal.
Às vezes a pergunta ela é mais simples do que parece. Se tem indústria, tem o quê? E quem recebe o salário? Os trabalhadores. Os operários. Há o surgimento de uma classe operária no Brasil. Em 1917, ano da Revolução Russa, a primeira greve geral brasileira da história. A industrialização dá em urbanização. E é por isso que a gente dá aula de literatura. Porque num período em que se desenvolvia a indústria e que a cidade começava a crescer, nós temos a Semana da Arte Moderna de 22. Mas nós precisamos também dos pré-modernistas, que vão falar do Jeca Tatu. Então a gente vai falar de Monteiro Lobato. Pessoal, eu fui intenso aqui no final. Peço desculpa por excessos. Antes eu vou contar uma coisa que é até engraçada. Vocês sabiam que o meu bisavô era coronel? Muito maluco, cara. Coronel Antônio Carlos Costa Monteiro. Tem um busto dele na minha cidade. Eu tenho uma vergonha disso. E você sabe o que eu mais... Espero que ninguém da minha família veja essa aula. Meus familiares amam. Acham legal. Ai, meu Deus. Ele não era prefeito, ele era mandatário. Ele não tinha sido eleito. Ele tinha sido colocado lá. Ele era coronel, cara. É uma vergonha. Então, e aí o bisneto de coronel deu nesse comunista safado aqui, né? Minha família me ama. E o pior é que eu vou falar pra vocês, mais engraçado. Eu fiz a mesma faculdade que ele fez, que é o Largo de São Francisco, que é uma faculdade super tradicional aqui, e que deu a maioria dos presidentes dessa República Velha. Mas eu opto por ficar do lado dos trabalhadores. E o meu irmão Ziguigui, que é professor de geografia também. Cara, Natal é difícil lá em casa. Eu vou dizer para vocês. Por fim, eu preciso de música. Eu acredito que a vida é uma bosta e só a arte vai salvar. Tem uma frase do meu autor favorito, chamado Dostoiévski, que ele fala: a beleza vai salvar o mundo. Então vamos com beleza e vamos com a música do que eu considero. Não é que eu considero, é o meu favorito. Eu sou completamente apaixonado por um senhor chamado Antônio Carlos Belchior. E ele escreveu uma música chamada Como Nossos Pais. Vocês já ouviram falar? Vejam se ela é atual. Porque eu tô falando de República Velha, não tô? Eu tô falando de uma coisa antiga. Será que é atual? Eu vou dizer, vocês vão ouvir outra música do Belchior hoje, que é Velha Roupa Colorida. E as duas a Elis Regina gravou. A segunda eu vou pôr o Belchior cantando, mas essa eu vou pôr a Elis, porque a Elis, pra mim, eu sou fã dela e eu tenho que dar o crédito ao Belchior, mas olha essa voz dessa mulher, cara. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar
beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude está em casa, guardado por Deus, contando o fio metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você é louco, eu fico até besta, velho. E aí, pessoal? Acho que pode encerrar a gravação, Henrique.